fiscal. Esse decreto já foi aprovado na Câmara e agora há pouco no Senado. Quem conta pra gente é Raniele Veloso. O impacto desse decreto, inclusive com a prioridade para a destinação de emendas para o Rio Grande do Sul. Vamos ver. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, antes da votação do projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, falou sobre as pautas que serão levadas para a sessão do Congresso Nacional marcada para a próxima quinta-feira. Randolfo Rodrigues disse que há acordo para um veto sobre a recomposição das emendas parlamentares. Dos 5,3 bilhões de reais que foram cortados, vetados pelo presidente Lula, há um acordo para a recomposição de 3,6 bilhões de reais. Uma parte para a Câmara, outra para o Senado. Mas há outros vetos que esses provavelmente o governo vai sofrer derrota e que o senador Randolfo Rodrigues reconheceu que será necessário o embate no plenário. Vamos ver. Então, ela é uma união muito produtiva em relação a esses diferentes temas. É óbvio, tem outros vetos que não há acordo, vamos ao enfrentamento, ao debate. É o caso, por exemplo, do veto de revogação da Lei de Segurança Nacional, que o governo tem a posição pela derrubada, é um veto ainda do governo anterior. É o caso, por exemplo, do veto mais recente da saída temporária, que não há acordo e iremos à apreciação ao voto em relação a esses vetos. 2/3 para a Câmara, 1/3 para o Senado. Segue essa... Segue. Esse entendimento está pacificado, encaminhado. Eu vou sair daqui para uma reunião agora com os líderes da Câmara, né, para reportar também os entendimentos que tivemos nessa conversa de agora. Bom, Ananias, um outro tema que o senador destacou logo após essa reunião na residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco é sobre o projeto de lei complementar número 4, que dá prioridade à execução das emendas individuais dos parlamentares do Rio Grande do Sul e abre também a possibilidade dos outros parlamentares de outros estados fazerem modificações e destinarem verbas, recursos para a situação, para socorrer o estado que passa nesse momento por essa tragédia, a gente vem acompanhando. Inclusive, quando o senador Rodrigo Pacheco abriu a sessão hoje no plenário, ele pediu 1 minuto de silêncio às vítimas dessa tragédia. Não, pode vir, pode vir. Mano, a gente está vendo que está acontecendo de forma célere, diante de todas as traves burocráticos que, em geral, a liberação de recursos do governo federal tem. Nesse caso, a gente está vendo celeridade. Como se avalia essa resposta do próprio presidente Lula, autor do decreto, e do Congresso que já aprova e já autoriza a liberação de imediato desses recursos? Ananias, eu não poderia esperar uma posição diferente do Congresso Nacional numa hora dessa catástrofe que está vitimando milhares e milhares de pessoas e causando estragos econômicos até agora incontáveis, porque era um momento que se esperava e que está acontecendo uma responsabilidade dos que têm o voto da população e que têm o dever e o poder de tomar decisões que são favoráveis a essa mesma população. Acho que a aprovação hoje do decreto de calamidade pública, levado primeiro na Câmara, aprovado, e depois no Senado, com a relatoria do senador gaúcho Paulo Paim, do PT, é uma demonstração de que tanto os parlamentares quanto o governo estão unidos e imbuídos do propósito de dar celeridade na chegada dos recursos financeiros e de qualquer outro tipo de ajuda para começar a recuperar, começar a sanar as dificuldades por que passa aquela população. Eu vejo, por exemplo, que com preocupação o fato de que, mesmo estando debaixo d'água, Porto Alegre teve hoje temperatura que chegou a 32 graus. E o que se anuncia
a partir de amanhã, é a chegada de uma frente fria. E isso pode, nesse choque térmico, levar a mais queda d'água, mais precipitações pluviométricas, que pode ainda agravar a situação. A gente vê, por exemplo, a questão da água, que é gravíssima, porque a água falta nas torneiras, a população quase que integral de Porto Alegre está sem água nas torneiras, e os supermercados, pelo que a gente tem acompanhado, tem supermercados grandes que fizeram filas para compra d'água, em 4 horas a água acabou e eles não têm como fazer suprimento de forma imediata. Está faltando também, começa a faltar também combustível nos postos de gasolina, de diesel de Porto Alegre, o que aumenta ainda mais a preocupação, porque não tendo transporte, a gente já tinha a situação precária das estradas. E agora, faltando combustível, mais dificuldade terão os moradores de Porto Alegre.